Bom, como sempre, 18 horas, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, agradeço a todos por nos acompanhar, estarmos juntos. E agradeço sempre, a Casa Espírita Maria de Nazaré, com esse projeto das lives, da qual nós estamos muito honradamente participando todas as terças-feiras. É sempre um grande prazer. E aproveito para reforçar a história que eu digo sempre, Não vou falar da espiritualidade propriamente dito, de todo o procedimento, como eu sempre digo e repito, tem gente que sabe muito mais sobre isso do que eu. Mas a gente fala sobre os temas correlatos, ligados à espiritualidade. E o tema que a gente escolheu hoje foi pecado e karma, Isso é uma coisa que se fala muito na espiritualidade propriamente dito, mas na verdade eu creio que se a gente for... Eu próprio digo que eu pensei que eu soubesse mais a respeito. Aí estava dando uma palestra e eu vi que o pessoal comentou a respeito, eu falei, vamos falar alguma coisa. Então, quando nós falamos de karma nos dias de hoje, nós estamos falando, na visão dos dias atuais, de ação e reação. Via de regra, é uma situação que se repete para que possamos aprender alguma coisa. Então, desde que nós estamos nesse planeta, nesse processo encarnado, estamos para aprender, e a gente não vem com bula, Seria bom se viesse o que é, para que serve, como usa, seria completo, mas nós não vemos nesse processo. Então, o que ocorre? Nós temos que descobrir os nossos caminhos e como caminhar e para onde ir. E a partir daí, as coisas, quando não estão na direção do nosso projeto de vida, ficam se repetindo, até que em um determinado momento a gente encontra o caminho e vamos adiante. Filosoficamente, o tema karma é ação da vida sobre você. A Índia antiga colocava desse jeito, que é de um processo bem anterior ao que a gente conhece. Então, no passado, na Índia, karma eram deuses, karma e dharma, que acompanhavam as pessoas na sua missão, que quando bem sucedida, encaminhava o seu irmão dharma. Então, karma acompanhava. Então, você fez aquilo que era para ser feito? Ok. Então, encaminhava para o seu irmão, que seria o dharma. Também um dos deuses que abençoava a vida daqueles que aprendiam, desempenhavam bem a sua missão. Se a gente for pensar, o mental da época na Índia, e ainda hoje eles têm um processo religioso muito forte, eles ainda acreditam muito em vários deuses, mas karma e dharma é uma coisa muito clara. E na verdade é bem aquilo, nós viemos com uma missão, aquele que é bem sucedido, o karma, ou seja, cumpriu o seu karma, entrega para o dharma, que seria um karma positivo. Porém, o caso contrário, ele atuava uma forma de aprender. Então, se não estava para o lado certo, o karma atuava e voltava ao processo. Ouvimos muito na linguagem popular, isso é karma, que eu ouço isso o tempo inteiro, Isso é um karma, isso tem que carregar, Você veio para pagar esse karma, essa pessoa é meu karma, E analisando friamente, se o Pai Divino é abundância, aí a gente tem que parar, não só repetir, raciocinar. E analisando friamente, a energia universal é positiva. Ninguém veio para sofrer. Nós viemos para aprender. São coisas diferentes. É que nós, pelo livre-arbítrio, pela nossa escolha, na maioria das vezes, escolhemos aprender sofrendo. Devemos entender que a toda ação gera uma reação que seria a terceira lei de Newton, falando-se em física clássica. Então, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Newton já dizia isso. E se essa reação não for em direção ao que temos que aprender, então a nossa ação não for naquela direção, nós tendemos a repetir, erramos. Vamos repetir. Isso é descrito como karma. Ou seja, é uma situação, um fato, um sentimento, uma experiência que tem que ser resolvido. E é mais ou menos, não é como um sistema de ensino nosso atual, que se passa de ano sem nota, Mas o que ocorre? Nesse processo, você só passa, sobe de nível, quando você resolve aquilo que você veio para aprender. Então,
tem que ser resolvido. Então, aqueles pais que brigam muito, relacionamentos errados, se repetem. Parece assim que a pessoa separou numa situação e quando ela volta, sendo a mesma pessoa que ela é, sem mudar nada, procura uma pessoa compatível, como se isso fosse dar certo mais uma vez. Ou seja, ela não fez, simplesmente ela mudou de lugar, né? A pessoa que tem o vício, então ela se propõe a mudar, e se ela não mudar realmente, ela se preserva com o vício, né? Então, se pudéssemos traduzir a palavra karma, né? O karma em uma única palavra, eu diria aprenda. Uma única palavra. Karma igual aprenda. Esse processo de repetição vai nos deixando desiludidos. E é muito comum, né? Isso não muda. A pessoa vai, repete, faz um erro. Tem pessoas que abrem 3, 4, 5, 10 empresas e não dá certo. Só que às vezes ele não para ver onde é que ele pode estar errando. E se nunca se obtém resultados diferentes se fizermos sempre as mesmas coisas, né? Isso faz o quê? Vai deixando desiludido, né? Isso não muda. Eu posso fazer o que eu quiser, a pessoa vai desanimando. É meu destino. A partir daí, nós vamos ficando mais fracos, abrindo caminhos para aquilo que nós falamos sempre, baixas vibrações, complicando nossa vida como um todo, físico, mental e espiritual. Então vejam, dentro do nosso livre-arbítrio, nós repetimos o erro e a partir daí nós próprios começamos a nos desestimular, desiludir, baixando a frequência e a partir daí seres de baixa frequência tendem a interferir em nossas vidas. E essa lei do karma é sujeita à condição humana da casualidade moral de toda ação, né? Então, nós nessa condição de humano, ela corresponde a toda ação, sendo boa ou má, né? Gera uma ação que retorna com a mesma qualidade e intensidade de quem realizou. Isso é uma coisa dita filosoficamente. A física quântica já nos diz que você encaminha para o universo e ele te devolve mais daquilo que você mandou para ele. Eu creio que é só uma mudança de palavras, né? Mas o contexto é o mesmo. Você faz, você dá e você recebe mais daquilo que você deu. Na individualidade de cada um é a força moral de nossos pensamentos, na individualidade, palavras e atitudes. Então, se nós temos esse conceito forte, moral, palavras corretas e boas atitudes, fatalmente o universo nos trará um bom resultado e fatalmente, na linha do karma, né, nós receberemos o Dharma. A filosofia nos define como uma lei natural de responsabilidade. Não deixa de ser, né? Nós temos a responsabilidade moral pelas atitudes e pelas palavras. Entender que o karma, na verdade, significaria aceitar que nada acontece por acaso na nossa vida. Nada. Literalmente nada, né? Tem até uma entidade na Umbanda, Pai Damião, que diz sempre assim: nem sequer uma folha cai sem que seja por ordem do Pai, né? Então nada acontece realmente por acaso. Pessoas falam, não, eu tenho sorte, eu tenho azar. Não, isso realmente não existe. Para que nós possamos caminhar no nosso aprendizado, devemos sempre estar dispostos a encarar a responsabilidade do que fizemos. Então, dentro do contexto livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha. Algumas boas, outras nem tanto, e outras más escolhas. Então, devemos sempre estar prontos, né, e dispostos a encarar a responsabilidade, boa ou ruim. Aí, às vezes, nessa palestra me perguntaram, é possível se livrar do karma? Né? Porque é algo já colocado no mental coletivo. Então, todo mundo já aceita que existe um karma, que você tem problemas de vidas passadas, que você fica amarrado naquilo, né? A resposta é assim, é agir com consciência e responsabilidade, buscando sempre o caminho mais benéfico para todos os envolvidos. Então, como é que nós vamos fazer? A gente vai ver mais adiante como Chico Xavier descreve isso. Mas nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Por muitas vezes nós próprios, né, falamos, poxa, eu podia ter feito, e não é bem por aí. A gente tem que ter a consciência que sempre fez o melhor que pode com aquilo que tinha. E é interessante ter em mente que nem tudo é karma de vidas passadas. E começar a agir agora para colher amanhã, né? Então, se a gente não... É simples, né? Isso acontece comigo porque eu devo ter feito algo atrás. Você simplesmente justifica e vai.
Nem tudo vem de lá. Então, se nós mudarmos pensamento, atitude, mantendo uma condição moral, fatalmente vamos plantar o hoje e vamos colher amanhã, né? Ninguém planta arroz e colhe feijão, mas se não plantar, vai colher o que os outros plantaram, e assim não pode achar ruim, né? Espiritualmente, vemos que todas as religiões criadas no Velho Mundo se baseiam nesses fatores, moral e espiritual, né? Isso é chamado heteronomia, né? Onde o indivíduo age por um conceito padrão pré-determinado ligado a uma obediência cega. Até eu diria, começo do século, ou um pouco menos, as pessoas muito mais religiosas literalmente focavam, né, fé cega. Nós temos hoje várias religiões que fazem isso. Normalmente, você pega os evangélicos, literalmente eles têm uma fé inabalável e cega, né? Por muitas vezes não pensam nisso. Na espiritualidade, no estudo de Kardec, no estudo da espiritualidade moderna, como que nós estamos fazendo aqui? Está tentando abrir o que está escrito para os dias atuais, né? Então, não seria nesse processo da heteronomia, né, ligado a uma obediência cega. Aí o que ocorre? As pessoas obedeciam porque naquele processo quem não obedecia seria castigado por Deus, né? Ou você faz isso ou Deus te castiga, vai dar tudo errado na sua vida, você vai ficar doente. Era um condicional, ou você faz o que nós mandamos ou você será castigado por Deus. Já no Espiritismo nos traz as seguintes leis, né? As leis presentes em nossa mente de forma consciente. Então nós temos os mesmos princípios de moralidade, de atitude, de forma de agir, porém, né, presentes uma forma de consciência, sabendo na espiritualidade que o erro é uma ferramenta de aprendizado e não uma punição. Atualmente, né, a linguagem liga-se karma a causa, efeito, ação e reação. Porém, se a gente for ver no contexto maior, os três significam basicamente a mesma coisa. E fala-se ainda da lei da causa e efeito ou lei do retorno. Isso também é uma coisa nos cursos assim de esotéricos, fala-se bastante disso, né? Que diz que tudo o que aqui fazemos, seja bom ou ruim, cedo ou tarde voltará para quem causou. Algumas literaturas afirmam ainda que quando causamos danos pessoais, espirituais ou morais a outra pessoa, tudo voltará em dobro. Então, se a gente parar para pensar, não importa a lei, karma, dharma, espiritualidade, pecado, causa e efeito, tudo é um contexto único. Nós temos uma reação àquilo que nós fazemos, tá? Karma da família. Eu vejo muitas pessoas falarem a respeito também. Traumas e vidas passadas, passando gerações e gerações, acabam chegando aos nossos pais. Então, relacionamentos conturbados, via de regra, gera nos filhos o mesmo caminho, né? Porque desperta no filho, acontecerá comigo também. Se o relacionamento entre meu pai e minha mãe não deu certo, e fatalmente isso vai e encontra pessoas na frequência vibratória, isso se repete. Então, nesses momentos, é imprescindível uma reflexão profunda de esclarecimento das coisas que aconteceram. Então, por que isso acontece dessa forma? Vamos parar, vamos procurar entender, né? Todos estão ligados ao mesmo raciocínio da ideia ocidental do pecado. Ou seja, um ato gera como consequência sofrimento posterior. Então a ideia do pecado, ela vem de muito tempo, principalmente visto pela ótica da Igreja Católica, que uma única vida é o dogma da Igreja. O pecado é a causa da condenação eterna. Então, a Igreja, no passado, bem lá atrás, né, nós tínhamos corpo, mente e espírito. Seria muito difícil trabalhar com o mental da população na época. Hoje ainda já é um tanto quanto difícil. Então, o que fazia-se? O corpo era do rei, trabalhava como escravo, né? E a parte espiritual era da igreja, e ponto. Então, isso foi acontecendo mais de 1000 anos, 1500 anos. Foi acontecendo assim. Então, como é que eles mantinham o povo? Dizendo, é pecado. Se você fizer o pecado, a sua condenação é eterna. A partir de Kardec, nós tivemos outro tipo de visão, uma visão espírita, de várias encarnações, não é? Então nós temos o processo de reencarnação, nós temos a roda de Sansara, no qual você encarna, reencarna, sempre num processo de aprendizado, né? E
como é que se coloca assim? A causa é sofrimento da vida seguinte. Então, se você fez alguma coisa errada, você volta para tentar recompor aquilo e achar o seu caminho, né? É sempre um novo aprendizado. Sendo o sofrimento considerado a causa do karma. Então, resumindo, erro, consequência, sofrimento. Isso era como era visto no passado. Gerando uma relação de castigo, e essa ideia se faz presente em todas as religiões do passado. Basicamente, comportamento, erro, consequência e sofrimento. Não é só da religião católica, muitas religiões do passado falavam por isso. Agora uma curiosidade, a origem de tudo na Índia foi criado um código chamado Código de Manu, onde os sacerdotes listavam erros, em decorrências desses haveriam reencarnações em animais e insetos. Recentemente, diria 2009, passou uma novela chamada O Caminho das Índias, e ainda passa agora em repetição. Dá para a gente ver realmente as castas diferentes, os Dalits, e realmente eles acreditavam que de acordo com o que você fez errado, você voltará em outra vida, mas como animal e como inseto. Por isso eles consideram lá todos os animais sagrados. Após Kardec, dando origem a uma nova interpretação, tanto origem de uma nova teoria sem pagamento e sem sofrimento. E aqui eu digo a mensagem de Chico Xavier, que eu acho fantástico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode fazer agora um novo futuro. Ou seja, o que está feito, não se muda, o passado não se muda, mas hoje podemos construir um novo futuro, né? Tem que se colher o que foi plantado, mas podemos fazer diferente e colher um novo futuro. Então o passado não se muda. Vou pagar por aquele passado? Depende. Como é que eu tenho que pagar? Um aprendizado? Se eu construir um caminho melhor, pode ser que eu esteja equilibrando com o que eu tinha feito no passado, né? E esse estado de imperfeição, tipo ego, orgulho, aí já é característico inerente a nós, seres humanos, né, que é a de escolha, já traz sofrimento por si próprio, né? O ego, ele é importante no crescimento do ser humano, na evolução do ser humano. O que mata é o ego exagerado. E a partir daí, vaidade, orgulho, e isso, queira ou não queira, traz um sofrimento bastante grande para quem tem esse processo. Então, e esse sofrimento, quando é que cessa? A pessoa que tem um ego muito grande, ela vai cessar quando ela bater, quebrar a cara e ver que não é por aí, que ela tem que aprender que aquilo é errado. Então, só cessa com o aprendizado, que fará com que se mude o entendimento com a ampliação da nossa consciência. Um hábito difícil de mudar, pois fomos criados naquela história, e eu creio que eu e vocês também, nessa grande maioria, Deus decide. Nossa, quanto eu ouço isso. Não, eu não vou fazer nada, não, está tudo nas mãos de Deus. Se fosse assim, para que ele colocaria nós aqui? Qual a ideia da nossa evolução se ele tem que decidir? Então, ele já decidiria, não precisaria de nada, né? Sendo que o intelectual da moral é criada pelo próprio indivíduo. Então, Deus não faz esse julgamento, né? Não temos que sofrer. Aliás, Deus não é nem bonzinho nem ruinzinho. Ele é justo. Então não temos que sofrer. Fez coisa boa, recebe coisa boa. Fez coisa ruim, recebe coisa ruim, né? Deus, nós não temos que sofrer para Deus gostar de nós. Em nenhum momento Deus vai nos castigar, porque nossa própria consciência se encarrega disso, né? Quando isso ocorre, é consequência dos pensamentos e atitudes. Assim, devemos aprender a fazer bom uso da nossa liberdade, com responsabilidade e desejo próprio, né? Isso é muito importante. Então, consciência de nossas palavras, atos e atitudes. Se eu pudesse resumir numa única frase, eu diria: não faça ao outro aquilo que não queira que vos faça, né? Ver no outro o que quer que vejam em você. Então, obviamente, ninguém vai se maltratar. A partir daí, você desenvolve a empatia e o amor. Segundo o Buda, né, Siddhartha Gautama, que significaria ser iluminado, ele criou 12 leis que, segundo ele, seguindo por aí, você estaria liberto do karma. A primeira grande lei diz: tudo que você faz ao universo volta para você. Então, seria de pouca inteligência fazer alguma coisa errada, porque vai vir para nós. Segunda grande lei, a lei da criação. A vida não apenas acontece, ela exige nossa participação.
Então aquele que diz Deus decide, está nas mãos de Deus, não. Deus não vai fazer. Nós temos que fazer. Lei da humildade. Tudo que você recusar aceitar continua a existir dentro de você. O mundo espelha os seus traços. Então se você se recusa, você tem que entender de uma forma ou de outra, aceitar ou não aceitar, mas tem que ficar claro para você. Então, se você aceitar, não fica dentro de você ficando claro. Então o mundo vai espelhar aquilo que você é. A lei do crescimento. Para crescer em espírito, é você quem deve mudar, não as pessoas ou coisas. É muito comum, né? Eu como terapeuta atendo muitos pacientes, e as pessoas sempre acham o erro no outro. Ele nunca está errado, ele nunca fez nada, né? Então, está sempre no outro. Então, se queremos alguma coisa, nós temos que mudar o nosso caminho. Não tem outra forma de seguir. Quinta lei, que seria a lei da responsabilidade. Se há algo de errado em você, examine sua parcela de responsabilidade do que ocorre em sua vida. Então, numa das aulas da apometria que a gente ministra, nós falamos muito sobre a mudança do eu, né? A reforma íntima. Então, para os outros, nós somos sempre perfeitos, não temos erros, mas nós temos que ser responsáveis por detectar os nossos erros, né? A nossa parcela de responsabilidade e mudar para que tenhamos uma vida melhor. A sexta lei de Buda diz a lei da conexão. Passado, presente e futuro estão conectados. Cada etapa conduz para o seguinte. Faz todo sentido, né? O passado conduz ao presente, que conduzirá ao futuro. Então, tudo está realmente interligado. Lei do foco. Quando você foca em valores espirituais, é impossível ter pensamentos de mágoa ou de raiva. Com toda certeza, Kardec diz muito isso, né? O amor, a paz, a caridade. Quando você foca nisso, você não consegue ter pensamento ruim, ter mágoa, ter qualquer coisa sem ser o foco da evolução e do amor, né? Oitava lei, que seria a lei da doação. Se você acredita que algo é verdade, deve demonstrar isso na prática, em suas ações. Falar é fácil, né? Então, se eu acredito, se aquilo é minha verdade, e eu quero compartilhar, eu preciso mostrar as minhas ações. Porque ninguém muda ninguém. As pessoas podem mudar em decorrência daquilo que elas veem em nós. Então, eu tenho que demonstrar que aquilo é válido. Nona lei, a lei do aqui, agora. Não se consegue viver bem o presente se continuar pensando em ações ruins do passado, né? Um dos grandes motivos da depressão são pessoas que vivem o passado. Você não consegue viver porque os tempos não se sobrepõem. Se você está vivendo um fato passado, você deixa de viver um presente. Quando você adianta um pouco, o seu presente passou a ser passado mais uma vez. Então você não evolui, você não se sente, você não sente o mundo, não compartilha e fatalmente você tem uma grande tendência a ter uma grande depressão. Então, se continuar pensando em ações ruins do passado, você não consegue viver bem. Décima lei, a lei da mudança. A história se repete em sua vida até aprender as lições necessárias para mudar o caminho. Então ele deu essa resumida. Então você veio, errou, vai repetir, até que você pare e pense, o que é que eu estou fazendo de errado? Adianta eu ir por esse caminho que eu vou ter o mesmo resultado? Não, então realmente eu tenho que mudar em alguma coisa. 11ª lei, lei da paciência e recompensa. As melhores recompensas irão exigir mais trabalho e paciência de sua parte. Nós no mundo de hoje somos muito imediatistas, queremos tudo para ontem, queremos fazer 10 coisas ao mesmo tempo, por muitas vezes pela quantidade perdemos muito de longe a qualidade. E ele diz que as melhores recompensas são aquelas que vão dar mais trabalho e requer muita paciência. Porque sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então tem pessoas que realmente não conseguem ver isso. E por fim, a lei do significado e da inspiração. O valor de cada ato é resultado direto da sua energia e intenção colocada nele. Então, por muitas vezes a palavra tem uma ação, mas a intenção e a energia que se projeta, quando uma mãe fala a um filho,
Que Deus te abençoe, meu filho. Sente a energia das palavras, a força do ato daquilo. Quando no passado se pediam, benção mãe, benção pai, que Deus te abençoe. Está tendo uma ligação, está tendo uma pureza naquilo. Então, o valor de cada ato é a energia e a intenção. Então, cada contribuição pessoal é também uma contribuição em sua vida, porque é dando que se recebe. Ainda assim, tem alguém que eu admiro muito e estudo bastante, chamada Monja Coen, e ela fizeram numa palestra também uma pergunta sobre os nossos antepassados interferem, o karma dos nossos antepassados interferem no nosso? Ela disse sim. E eu achei fantástico o exemplo que ela deu. Nosso karma, que agora interfere nos nossos descendentes, eles seguem conectados. Nós somos resultados do karma do passado, ou seja, atitudes erradas, levando-se como exemplo, isso fantástico, um rio. Uma pequena população onde moravam os nossos bisavós. Começaram a poluir esse rio, que era cristalino. Então os nossos bisavós poluíram, na sua origem. Aí foram para os avós, atitudes erradas dos nossos avós e pais, Então o karma do passado, como ela colocou, poluíram o rio. Se hoje convivermos com essa valeta de esgoto em aberto e nada fizermos para mudar, é o nosso karma presente. E fatalmente passaremos esse karma aos nossos filhos e netos numa situação pior. Obviamente dá várias interpretações, podemos pensar de várias formas, mas entendendo, nossos bisavós tinham um rio limpo, cristalino, que se pescava, que podia se ter um lazer. A evolução fez com que os nossos avós e pais poluíssem esse rio, e se nada fizermos nós para despoluir, quando chegarem nossos filhos e netos, estarão mais poluídos, Então, numa situação pior. Então, esse é um exemplo que ela deu, um karma que começou com os nossos bisavós e vai terminar com os nossos filhos e netos. Porém, se eles, com educação e processos avançados de tecnologia, despoluírem o rio, ele voltará a ser cristalino. Mas essa mudança começa com pensamentos e atitudes no agora. Como o Chico disse, você não muda o rio poluído lá atrás, mas os seus pensamentos e atitudes agora vão construir um rio melhor adiante. Percebe que vem de Monja Coen, vem de Buda, venha de quem vier da Índia, só se muda as palavras, o significado acaba sendo sempre o mesmo. Porém, se eles, os nossos filhos, sem esses processos avançados, não despoluírem, ele vai continuar nesse processo. Continuaremos repetindo os erros de jogar uma folha na calçada que vai parar direto no lixo e no rio numa intensidade muito grande. Se cada um de nós começarmos agora mudança de pensamentos, gente, pensamento é tudo, é tudo, porque mais uma vez, como Buda dizia, a mente cria, é o pensamento. O sentimento atrai e a fé realiza. Tudo começa em nosso pensamento. Então, se começarmos agora a pensar na mudança, pensamentos, atitudes e hábitos, com toda certeza faremos um mundo melhor, um país melhor. Nosso país muito disso. Então, não tem como, Nós precisamos mudar nossos pensamentos, atitude, pensar bem para onde nós vamos, para que com certeza nossos filhos e netos amanhã tenham um caminho melhor. Um outro exemplo, se um ancestral muito malvado, sem escrúpulos, sem valores, se não houver mudança naquela linha, a maldade continuará. Avô, pai, filho, neto, bisneto, aí vai. O Pai Maior, ao nos trazer para esse plano, nos constituiu de grande poder interior, tanto que nos disse, vós sois deuses. E esse poder se dá por sermos a sua imagem e semelhança. Se ele nos disse, vós sois deuses, nós somos a imagem e semelhança do Criador, onde podemos entender a mesma energia, podemos criar aquilo que ele criou, aquilo que acreditamos ser verdade. Hoje, endossado nesses dizeres, agora vamos passar um pouco para a ciência. A física quântica
nos diz exatamente isso. Aquilo que você mentaliza em frequência e onda é aquilo que você cria na matéria e em todo o contexto. E nesse corpo físico que habitamos, temos que aprender para evoluir. Não tendo aprendizado, se repete, não aprendeu, repete novamente, né? Ocorre de forma mais lenta e não tão claro e mais denso. À medida que nós não aprendemos, vai sendo mais lento e mais denso e mais pesado. Fora do corpo físico, por exemplo, quando sonhamos, tudo é possível, por mais difícil que possa ser, a criação do pensamento no mental. Assim, se estamos cientes dessa forma de energia que nos foi dada pelo Criador, termos claro que karma existe para aprendermos. Lembra-se? Karma igual aprendizado. Vamos mudar esse conceito de que o karma é mau, mudando pensamentos e atitudes, e daqui para frente vamos entender karma como uma grande lição. Ok? Como sempre, nesse nosso papo, espero que tenha ficado algo para uma grande reflexão. E assim sendo, convido a todos a encerrar o nosso papo de hoje com uma oração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, mentores de luz e os nossos mentores. Agradecemos por mais esse momento de consciência, de luz, para que possamos cada dia mais evoluir em vossa direção. Assim sendo, faremos a oração que vós nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é, e assim para todo sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Que possamos entender e aprender a cada dia. Tenham todos uma excelente terça-feira. Obrigado por estar junto conosco. E aguardamos vocês na próxima terça-feira para que a gente tenha mais um papo em alguns assuntos, tá? Uma boa noite a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Muito obrigado, gente. Bom, meus coraçõezinhos. Boa noite a todos. Obrigado, Valério. Gratidão sempre, com certeza.